Estamos ao vivo para todo o Brasil e mundo, porque tem gente de outros lugares aqui que eu já sei. Tem gente do Sul, né, Cristiane? Que bom que vai ficar salvo, estou na rua. Ah, é verdade, Fia. Vai escutando aí na rua, vai recebendo, depois a gente tira a dúvida, né? Deixa eu só continuar aqui, porque se alguém entrar, eu tenho que ir permitindo, porque eu esqueci de fazer isso antes. Certo? Olha lá, começou. Deixa eu só ligar aqui, pegar meu rascunho. Déficit de atenção, né, gente? Difícil, hein? Vamos lá, cancelar. Oração, intercessão e batalha espiritual, hein, gente? Permitir todos. Permitir. Bora, então. Pronto, vamos arregaçar as mangas que o negócio vai começar, hein, gente? Bom, que a presença de Deus possa inundar aí onde você está, em nome de Jesus, que ele também inunde desse lado, e que o mesmo Espírito que está aqui esteja aí, derramando sobre cada vida, sobre cada lar, onde quer que você esteja, em nome de Jesus, viu? Que a graça do Senhor possa nos alcançar mais um dia, mais nessa tarde. Com certeza ele já está aqui com a gente, né? Certo? Acho que é bom orar, né? Já que nós estamos em oração, vamos orar então, para começar. Deus poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde tão gostosa, Senhor, na tua presença, onde o Senhor já estava nos esperando, Pai, como o Senhor fazia lá com Adão e Eva, na viração do dia. O Senhor está disponível o tempo todo para nos ministrar, para derramar, para nos curar, para moldar o nosso coração. Ah, Senhor, obrigada, Pai, pela tua presença, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Santo Espírito possa ter liberdade em nosso meio. Nós abrimos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, Senhor, sedentas de ti, Senhor, sedentas do teu toque e da tua presença nessa tarde. Que nós possamos receber, Senhor, da tua presença, da tua ação, do teu poder, em nome de Jesus, Pai. Que essa tarde de esperança, que essa tarde de encontro contigo, reverbere, Senhor, nas nossas vidas e para as próximas gerações, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Senhor. Nós te amamos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Alguém acho que fez algum barulho. O que era? Sim, meninas, quem tiver com áudio ligado, desliga, por favor. Agora estamos em silêncio? Estamos, glória a Deus. Quem quiser falar, é só levantar a mãozinha, tá bom? E aí nós vamos falando. Certo? Vamos falar sobre oração, intercessão, batalha espiritual, que é um dos temas que vocês mais me pedem e que é um tema extenso e que também tem muito ensino, porque tem várias personagens bíblicas, vários personagens também, vários homens que se posicionaram em oração, em intercessão, na batalha espiritual e que deixaram ali, que o Senhor deixou registrado na palavra para ministrar o nosso coração, para nos dar exemplo, para nos dar direção do que fazer nessa vida. Eu brinco que a Bíblia é um manual de instrução onde a gente pode consultar o tempo todo para todas as áreas das nossas vidas e para todas mesmo. Quem está na mentoria sabe. A gente acha cada pérola ali. É ou não é, meninas? Bom, nós vamos falar sobre... Eu separei aqui pilares de oração. E quem tiver com papel e caneta e quiser anotar, fique à vontade. Nós vamos falar, como eu disse, oração, intercessão, batalha espiritual. E
nesse contexto, eu separei um personagem, mas também vou pegar algumas que nós temos estudado para também servir de exemplo para nós. Geralmente, eu costumo ficar das 3 às 4h30. Então, se você quiser sair antes, não tem problema, não precisa se apavorar, tá tudo em ordem. E quem quiser, fica aqui, porque geralmente nós vamos ficando, viu, gente? Geralmente acaba umas 4h30, o previsto é 4h30, mas 15 para 5, 5 horas a gente ainda está aqui, tá bom? Bom, o texto tá em 1 Crônicas. Quem quiser. Crônicas 4. Então, quem tiver com a Bíblia aí. 1 Crônicas 4. E deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui certinho. Cadê Jesus? Intercessão. Gente, cadê? Peraí, gente, problemas técnicos. Nós vamos falar sobre Jabés. Jabez ou Jabés? Quem já ouviu falar desse nome na Bíblia? Ele está lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas 4, 9 a 10. Achei aí, gente. Então, quem quiser, só abrir a Bíblia. E eu esqueci de abrir o Instagram, então me gritando aqui. Então, vamos para lá também. Ao vivo. Vira para cá. É isso aí. Bem, amigos da Rede Globo. Ai, não pode, Rede Globo. 1 Crônicas 4, 9 e 10. Primeira Crônicas 4. Deixa eu só. Olá, meninas do Instagram, nós estamos ao vivo, sejam muito bem-vindas. Nós vamos falar sobre intercessão, oração e batalha espiritual. E o texto que nós vamos usar é 1 Crônicas 4, 9 e 10. Então, se você está aí com Bíblia na mão, papel e caneta, é só abrir a Bíblia e desfrutar daquilo que Deus vai derramar sobre as nossas vidas. Bora, então? Bom, vamos ler aqui para que a gente se situe no ambiente. Tá. 9. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores dei a luz. Jabez invocou a Deus, ao Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, vamos lá. Então, nós estamos em 1 Crônicas 4, 9 e 10, para quem entrou agora. Acabamos de ler a passagem e nós vamos dar um contexto aí para essa história. Bom, quem que foi Jabez? Jabez era da tribo de Judá. E nós temos estudado isso, nós aprendemos com Lia a respeito disso. Lia lá atrás sofreu bastante, mas ela deu à luz a um filho, e esse filho, olha aí os vizinhos, glória a Deus, aleluia, e esse filho deu procedência, deu a genealogia, foi inserido na genealogia de Cristo, Judá, e era conhecido como o homem mais ilustre de todos os seus irmãos. Não sei vocês, mas algumas famílias acontecem isso, né? Tem um irmão que é bom naquilo, outro irmão que é bom em outra coisa,
Temos aí o exemplo de José, que também se destacou entre os irmãos, porque Deus tinha um plano na vida dele. Enfim, toda família tem um que se destaca em um ou outro assunto. Jabez foi um desses irmãos que se destacou, que veio aí, Jesus, que veio aí da tribo de Judá e que foi se destacando. A sua biografia é só essa, viu, gente? É o versículo 9 e 10. Ela é curta, mas bem marcante. Ele foi um homem que, assim, deixou... Opa, peraí. Como assim? 2 versículos, tanto ensino, para vocês verem como a Bíblia é maravilhosa e como tem coisa aí nas entrelinhas. Bom, o que a biografia dele, assim, deixa gritando nas nossas vidas? O relacionamento dele com Deus. Ponto. Não falou nada do que ele fez, não falou nada, olha, ele era filho desse, que era filho daquele, dá ali no começo do capítulo, fala a respeito disso, mas não tem tipo assim, ó, que obra grandiosa na vida desse homem. Não foi igual José, que Deus o levantou como primeiro-ministro na sua época, ou como Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, e foi um guerreiro, enfim. Jabez foi ali, ó, a biografia dele tem 2 versículos, e nela, assim, ó, é gritante o relacionamento dele com Deus, ponto. Certo? E assim, o que começa, gente? Assim, a primeira coisa que me destacou foi o significado do nome dele. Puxa vida. Aquele que entristece, por quê? Porque a mãe dele teve ele com dores, algumas traduções disseram isso. Registram isso. Então, o que acontece? Geralmente, a gente vem aí com algum rótulo e a gente tem estudado sobre isso. Ai, mas você nunca vai dar certo. Ai, porque você conheceu Deus agora. Quem é você para falar alguma coisa? Ai, quem é você para dar certo? A nossa família sempre foi desse jeitinho, nunca vai mudar. Enfim, eu não sei qual que é o rótulo que colocaram em você, mas, assim, esse homem deixa claro de que não tem rótulo quando existe presença com Deus. Não tem rótulo quando você tem intimidade com Deus. E essa mãe, mesmo não registrado o nome dela, já deixa claro, assim, ó, uma coisa, e eu acho maravilhoso isso, que a gente precisa olhar para isso. Como que esse homem tem vida com Deus? Alguém ensinou. E por que tá o nome tá assim, ó, a mãe dele registrada ali? Para a gente lembrar de falar dela. Por quê? Porque esse homem não aprendeu sobre a fé assim à toa. Ah, ele nasceu já sabendo sobre a fé. Não. Com certeza essa mãezinha deve ter dado alguma direção para ele. Esse homem tinha vida com Deus graças ao bom exemplo ou às vezes mau exemplo dos pais, né? Porque muitas vezes a gente tem uma mãe que não foi assim, ó, que excelente mãe, mas ela fez o seu melhor. E quando a gente entende isso, é libertador. Então, esse é o primeiro passo para as nossas vidas, para, assim, abrir a nossa mente em relação à intimidade com Deus. Independente do rótulo ou do que foi proclamado na sua vida, independente da criação que você teve, do pai, da mãe ou do lar que você teve, Deus tem um plano para a sua vida, ponto. Jabez, apesar de ter a mãe dele ter tido ele em dor, com dores, e ainda o significado do nome, aquele que entristece, já pensou? Em vez de, ô Vivi, vem aqui, ô, aquela que entristece, vem aqui, ô Jesus. Hã? Tem nomes que são marcas de bênção, mas tem alguns nomes que não são. E tem rótulos na nossa vida que são bênção e tem outros que não. Às vezes a gente é conhecido como por conta de um erro que a gente, um tropeço que a gente teve na vida. Eu conheço gente assim, que as pessoas fazem questão de, opa, aquela ali fez aquilo ali aquela vez. Mas o que Deus tem para as nossas vidas hoje, e a primeira lição é,
apesar do seu erro, apesar do contexto da sua família, apesar do seu rótulo, tem intimidade comigo. E quando a gente tem intimidade com Deus, a gente não se apega nessas coisas, porque com Deus sempre tem algo novo, sempre tem bênção, sempre tem um caminho onde Ele vai dar instrução, Ele vai dar direção. Como com o povo no deserto. De dia, nuvem, de noite, coluna de fogo. De dia, a proteção, né? E não só proteção e direção, mas também era amenizado o calor com a nuvem e de noite a coluna de fogo, porque eles estavam no deserto e a noite era frio. Então Deus fazia questão disso, ou seja, apesar do rótulo, apesar do carimbo que colocaram na sua vida, Deus tem algo para você nessa tarde. E você pode anotar aí, no seu nome, Deus tem algo para minha vida. Ponto. Você não vai ser ninguém que entristece. Você não vai ser ninguém que, marcada por algum pecado. Não. Você vai ser a menina dos olhos de Deus. Isso. Esse vai ser o significado do nosso nome, colocado hoje nessa tarde, hein? Eu sou a Vivi, a portadora de vida, que esse é o significado do meu nome, mas também a menina dos olhos de Deus. Certo? E você também. Bom, aquele que entristece aponta aí para a dor trazida no nascimento dele. Mas ele escolheu, como nós também precisamos escolher, não sermos definidas nem pelo nome, nem pelo rótulo, nem pela família que nós viemos, nem pela dor que nós já passamos nessa vida. A gente escolhe, porque a vida, Deus nos dá esse livre-arbítrio de escolher o que a gente quer para nós. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva bem tu e a tua casa, ou em outras traduções, tu e a tua descendência. Todos os dias, o Senhor coloca na frente das nossas vidas a opção de escolha. E a gente escolhe. O que você quer para o seu futuro? Jabés escolheu andar com Deus. Jabés escolheu o que Deus tinha para a vida dele, não o que os pais ou a mãe tinha determinado para ele, ok? Ele decidiu mudar o rumo da sua vida, não aceitando as limitações. Qual que é a nossa limitação nessa tarde? Qual que é a nossa luta? O que tem travado as nossas vidas? Pois hoje você pode escolher, aliás, todos os dias a gente pode escolher decidir mudar o rumo da nossa vida e não aceitar as limitações. Mas, por exemplo, se eu já falei isso para as meninas da mentoria, eu lembro que uma das coisas que me travavam é porque uma vez eu fui falar lá na frente da classe e eu comecei uma frase com que nem, ao invés de falar, por exemplo. E aí a professora começou a rir. E aí toda a classe riu. E o que aconteceu? Eu já era quietinha, aí eu fiquei assim, ó, virei uma ostra. Fiquei lá para dentro ali, ó, e ali me encolhi e demorou, hein? Para eu desencanar dessas coisas. Então, eu não aceitei essa limitação. Aliás, eu acho que Deus até me empurrou para me livrar dessa limitação de ter problemas no falar. Eu tinha problema no falar. Assim como Moisés. Eu não consigo falar, Senhor. Menina, abre a boca aí e fala. Eu não consigo ser instrumento nas suas mãos. Menina, só começa, eu te capacito. Qual é a nossa limitação? Não existe limitação para o Rei dos Reis. Não existe limitação para o Criador do universo. Então, só começa. Assim que Jabés fez, e esse é o primeiro ensino para as nossas vidas, certo? Bom, vamos lá. Como eu disse aqui para vocês, embora a mãe não seja mencionada, eu queria deixar claro para vocês que com certeza ela impactou a vida dele, né? De uma forma negativa, através do nome, pode ter sido,
mas a gente escolhe, né? Eu lembro de um exemplo que alguém uma vez falou, e eu achei muito legal isso, sabe? Porque a pessoa falou assim, ó, existiam 2 homens. E um se formou médico e era conhecidíssimo, e o outro era alcoólatra, desses de ficar em sarjeta. E aí, os 2 tiveram o mesmo pai, que era alcoólatra. E aí perguntaram, né, para o médico, que era conhecido, nossa, mas olha, você hoje é referência, o que te deu, assim, o start, né? O que te fez optar por isso, de ser o melhor na sua área? Ele respondeu, eu tive um pai que optou por ser alcoólatra e vivia na rua. Ele fez da dor dele o impulso para se destacar. Já o outro irmão fez da dor dele a desculpa para não sair do lugar. E Jabes fez a mesma coisa. Eu estou dando um exemplo, mas é uma realidade. Então, cabe a gente decidir, a nossa história vai mudar, o que a gente passou, o nosso passado, as nossas lutas, as nossas dores, os nossos rótulos vão nos limitar? Cabe a gente decidir. Eu vou ser o melhor no que eu faço, independente da minha história, porque se os meus pais erraram em algum momento, eu vou ser melhor do que eles. E se meu pai e minha mãe foram excelentes no que eles fizeram, então o meu patamar é alto, eu tenho que ser melhor que eles, certo? Essa tem que ser nosso propósito. Bom, ele sabia que só o poder de Deus podia trazer mudança e a bênção na vida dele. Isso é claro nesses dois versículos, certo? Esse reconhecimento é essencial para a gente ter uma vida com Deus e usar isso na oração sincera. Então, ele reconheceu quem ele era, mas reconheceu também que o Deus que ele servia era grande demais. Então, ele tomou posse do que Deus tinha para a vida dele. Ponto. Certo? Então, ele sabia que só o poder de Deus podia trazer essa mudança e a bênção para a vida dele. Então, ele decidiu fazer alguma coisa. E essa palavra, se vocês quiserem anotar, faz super sentido nesses 2 versículos. Decisão. A decisão é a palavra entre a derrota e a vitória. Esse verbo aí, essa atitude que vai fazer a diferença na nossa vida. Decidir. Então, ele podia decidir, olha, poxa vida, eu só trago, eu trouxe dificuldade para minha mãe, eu trouxe dor para minha mãe, eu não vou ser ninguém e parar por aí. Mas não, ele decidiu. Então, hoje, a primeira palavra que a gente pode grifar aí é decisão. Você pode decidir viver a vida que você tem levado ou decidir subir um degrau através da oração e da intimidade com Deus. Ponto. Bom, primeira coisa que ele fez. Aliás, uma coisa que a gente precisa registrar também, que ele teve, que talvez orava por ele e ensinou ele o poder de uma vida entregue para o Senhor. Então, a mãe não está registrada. Não está, mas a atitude dela com certeza mudou a vida desse homem. Então, mesmo que você não apareça, mãe, as suas atitudes podem e a sua oração podem mudar a vida dos seus filhos. Amém? Coloca isso aí no seu caderninho. Bom, o pilar número 1, nós só demos introdução, hein, gente? O pilar número 1, invocar ao Senhor. Eu posso conhecer a Deus. Eu posso saber muito da palavra. Mas se eu não ajoelhar e não buscar a presença do Senhor, nada vai mudar. Vou deixar bem claro isso e vocês podem anotar. A primeira coisa que ele fez foi invocar ao Senhor. Isso está no versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel.
Jabez invocou a Deus de Israel diante dos seus irmãos, diante das pessoas que estavam ali. Ele se destacou porque não buscou qualquer outra fonte de ajuda. E a gente tem disso, né? Igual quando a gente tem dor de cabeça, a gente já vai direto no Dorflex ou no paracetamol. A gente esquece que a gente tem Deus e esquece de falar, Senhor, em nome de Jesus, põe a mão aqui, vai. Em nome de Jesus, eu sou a tua filha amada. Abençoe e tira essa dor em nome de Jesus, né? Mas não, a gente recorre para outros recursos. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Invocar ao Senhor. Diante de uma dor de cabeça, diante de uma adversidade, diante de uma luta, diante de um filho, diante de um marido, diante de um emprego, diante da provisão. Invocar ao Senhor. E como está a sua intimidade com Deus? E como está aí a sua vida de oração? Invoque ao Senhor. Esteja na presença dele. Não deixa passar a bênção de vivenciar as coisas que Deus pode derramar. Quantas coisas, às vezes, a gente deixa de vivenciar porque a gente não prova. A Bíblia fala, provai e vede. Como é que eu vou ter experiências com Deus se eu não ando com ele ou se eu não entro na presença dele e falo, Senhor, olha aqui, ó, eu te entrego esse assunto. Entrego e deixo diante do teu altar. Eu vou fazer a minha parte. Orar sem cessar. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou andar em obediência e honra. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou testemunhar. E enquanto não chega a minha bênção, eu vou ter uma vida íntegra. Invoque ao Senhor. Então, dos irmãos, ele foi o irmão que se destacou. Por quê? Porque ele invocou o Senhor. E eu achei legal a não ter nenhum outro registro falando desse homem. Não ter nada assim, ó, qual que é de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele fez? Não. Teve um versículo onde ele colocou ali toda a trajetória de fé da vida dele. E às vezes a gente fica esperando, sabe, luzes, holofotes, o céu se abrir. Mas na realidade, Deus está disponível o tempo todo e ele faz milagres em todas as áreas das nossas vidas. Eu estava conversando com uma mulher de ontem para hoje e ela falou, Vi, eu tinha problema um problema no sono e uma vez uma pessoa falou assim, olha, que o Senhor te guarde até enquanto você dorme. E eu tomei posse disso. Ela falou, eu achei tão bonitinho e eu tomei posse dessa palavra. E aí ela foi para uma clínica do sono dessa da vida e descobriu que ela ficava tempo sem respirar. O Senhor realmente guardava ela enquanto ela dormia. E a gente não toma conhecimento do quanto Deus é fiel até enquanto a gente dorme. Quando a gente abre o armário, é uma coisa tão boba, né? A gente abre o armário quantas vezes por dia? Mas você já abriu o armário e deu uma olhada e falar assim, ó, até aqui me ajudou o Senhor. Hã? Invoca o Senhor, tenha a vida com Ele, ande com Ele. Foi isso que Jabez fez. Então, que nós possamos ter esse primeiro pilar como um exemplo para as nossas vidas. Invocar ao Senhor em toda e qualquer situação. Seja num casamento difícil ou no ambiente do seu lar, se estiver pesado ou difícil demais, ou com um filho que está aí desviado, ou com um filho que está mexendo com drogas, ou sem um emprego, ou passando algum tipo de aflição, eu não sei. O que eu sei é que invocar a Deus trabalha o nosso coração. Andar com Deus trabalha em áreas que a gente nem sonha, na vida de outras pessoas e muda ambientes. O que eu sei é que quando a gente invoca a Deus em toda situação, a gente pode ver e presenciar o poder e os milagres dele nas nossas vidas. Invoque a Deus. Esse é o primeiro pilar.
para quem está anotando. Para quem entrou agora, nós estamos falando sobre Jabés. Ele está em 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. 2 versículos, um monte de ensino. Bom, segundo pilar, para quem está anotando, um sonho, uma pequena frase. Quem dera. Mas como assim, gente? Quem dera? Faz algum sentido? Quem dera? Ouse sonhar. Ouse sonhar. Quem dera o meu lar fosse alcançado pelo Senhor. Quem dera um dia eu sentar num banco de igreja e ter toda a minha família do meu lado. Quem dera um dia o meu marido esteja com a Bíblia nas mãos, me chamando para ler junto com ele. Quem dera vivenciar algum milagre. Quem dera ouse sonhar. Jabés, ele invocou o Deus de Israel diante dos seus irmãos. E ele se destacou por isso. E Jabés, ele demonstrou total submissão ao senhorio de Deus. Ele reconheceu a grandeza dele. E também reconheceu. Isso mesmo, Cássia. Sonhei e vi acontecer. Isso mesmo. A gente tem que sonhar. A gente precisa falar isso para Deus, sabe? Quem dera o Senhor me fizesse isso ou aquilo. Mas sonhe os sonhos de Deus. Quem dera eu tivesse um bom emprego e ganhasse bem. Um bom emprego. Glória a Deus. Ganhasse bem. Para quê? Para ter uma vida melhor? Para abençoar outras pessoas? Pode ser? Ou para fazer alguma coisa para abençoar alguém? Se o seu pedido de oração tiver algum propósito, com certeza Deus vai realizar o seu sonho. Hã? Entendem, meninas? Então, isso, 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10, certo? Então, ele sabia, gente, que só o poder de Deus podia trazer mudança e bênção para a sua vida. Ele ousou sonhar, mas ele sabia para onde ele tinha que ir. Então, que você também ouse sonhar e coloque propósito divino nos seus sonhos, certo? Deixa eu só tirar isso daqui, porque tá... Quem tá ao vivo aqui no Google Meet, tá esquisito um negócio aqui, e eu não sei como tirar isso, mas Valtécia Luna, se você puder tirar o que você tá fazendo na tela aí, por favor... Porque eu tenho déficit de atenção e isso tira minha atenção. Desculpa. Isso mesmo, Ana. O dinheiro é bom também para servir e abençoar outras pessoas. Então, que a gente possa ter isso nas nossas vidas, né? Que tenha propósito divino aquilo que nós estivermos pedindo para o Senhor. Amém? Então, segundo pilar, quem dera, ouse sonhar, certo? Terceiro pilar, expandir o território. Expandir o território. Vou lá para o texto. Tomara, quem dera, me abençoes e me alargue as fronteiras. Mas que coisa é essa, gente? Mas por que expandir o território? Por que alargar as fronteiras? Por quê, gente? Porque a bênção de Deus não pode ficar só para gente. Alarga as fronteiras, vai, ó, reverbera na vida de alguém. A sua oração, ela tem que vir para a sua vida, mas ela tem que ser intercessória, alcançando outras vidas. A gente é egoísta, a gente tem natureza egoísta, né? Porque esses dias, eu acho que foi hoje, alguém me mandou, eu não sei se foi a Thay, que é muito querida, ou a Cris que me mandou isso.
falando a respeito disso. Ó, eu vou começar a oração agradecendo só para parecer que eu sou boazinha. Porque, na realidade, a gente entra na presença de Deus, agradece, mas depois, Senhor, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Olha, Senhor, eu tenho isso na sua presença. Olha, porque meu marido isso. Ai, porque minha filha isso. Ai, porque meu emprego isso. Senhor, alcança aquela mulher que me persegue, né? O galo está cantando aqui, é porque está na hora da gente abrir o olho. Alargue as suas tendas. Aumente aí, assim, ó, o que você, a bênção que você tem pedido, que não seja só para gente, mas que abençoe outras pessoas. Jabez, ele pediu a Deus que ampliasse o território dele, mas não por ambição, mas como uma bênção e um propósito de vida. Então, que a nossa vida seja assim também, que a gente entre na presença de Deus e tenha intimidade com Deus, não só, ai, olha, venha a nós, venha a nós, venha a nós, mas que seja o seu reino, que o seu reino seja conhecido. O primeiro pilar, para quem está anotado, invocar ao Senhor. Segundo pilar, quem dera, ousar sonhar. Terceiro pilar, expandir o território espiritual. A oração intercessória. Certo, meninas? Ele sabia que só o poder de Deus podia trazer mudança e bênção para a vida dele, né? Ele quis expandir o território porque simbolizava aí um alcance maior. Não apenas para ele, mas para impactar outras gerações. Será que a gente tem buscado isso? Eu quero a bênção de Deus para minha família, mas para que a minha família firme possa ser testemunho do reino de Deus nessa terra. Isso, Cássia, expandir território. Uma oração que busca um propósito, uma oração intercessória, sempre alcança o coração de Deus. Quando a gente ora por alguém, a gente agrada o coração de Deus. Porque, meninas, o próprio Deus deu o filho dele por nós. Ele deixou o exemplo aí. É ou não é? Então, Deus, ele não pensou, imagina, abrir mão do próprio filho por mim e por você. Jesus, perfeito. Nele não havia pecado. Então, Deus deixou um exemplo para a gente. De primeiro se doar. De interceder, o próprio Jesus, né? Ele intercede por nós diante do trono de Deus. Então, a gente precisa dessa oração intercessória para expandir o reino de Deus nessa terra. A oração intercessória, ela expande o reino de Deus nessa terra. Para quem está anotando, é uma boa frase. Bom, quarto pilar, para quem está anotando. Preservar-me do mal. Ele pediu para Deus para que o livrasse do mal. Vocês lembram disso? Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Me guarda do mal, Senhor. E não é só para que não aconteçam coisas ruins na nossa vida. Mas cria aí uma barreira onde o mal não prevaleça. Onde a presença de Deus inunde o lugar. Uma oração que revela a preocupação por proteção, pela integridade e pela vida. E o galo tá aqui, gente, assistindo e participar. Então a gente precisa disso também. Pedir para Deus para nos conservar, nos livrar do mal, para que o nosso coração esteja na presença dele sempre,
para que a gente não se incline para o mal, para que a gente saiba o que é certo e o que é errado. E a gente sabe, mas muitas vezes a nossa natureza pecaminosa, a gente quando vê já caiu de novo. Ô Senhor, preserva a minha alma, preserva o meu coração na tua presença, me preserva do mal, me preserva daquilo que não agrada o teu coração, me preserva na tua presença em oração, me preserva com sede da tua palavra e buscando a tua presença, me preserva do mal, porque eu quero o que é bom, eu quero o bem, eu quero a tua presença. Jabez sabia da importância de viver uma vida longe daquilo que podia afastar ele da presença de Deus. É importante a gente ter esse discernimento. O que me afasta de Deus? O que tem nos afastado do Senhor? É uma amizade? É a bebida? É a reclamação? É a pornografia? É a mornidão? O que tem nos afastado de Deus? A oração de Jabez fala sobre isso. Me preserva do mal, Senhor. Cria uma barreira. Me conserva ali, ó, debaixo das suas asas. Porque ele entendia que longe da presença de Deus, ele podia cair. Então, a gente precisa usar esse pilar nas nossas vidas também. Na nossa vida de oração. Me preserva do mal, Senhor. Quinto pilar. E Deus lhe concedeu o pedido. Quinto pilar. E Deus lhe concedeu o pedido. Por que Deus concedeu o pedido? Vamos voltar em todos? Porque ele andava com Deus. Ele reconhecia e sonhava as coisas de Deus. O que ele sonhava era para expandir o território dele. O território espiritual, o reino de Deus nessa terra. Ele queria se conservar na presença de Deus. Como pode Deus não atender a uma oração como essa? Ai, Deus não me responde. Será que a gente tem orado? Uma oração sincera e que vai trazer o reino de Deus para essa terra? Às vezes Deus não nos responde porque o que a gente tem pedido pode nos afastar da presença dele. Eu já falei isso uma vez com as meninas da mentoria, que uma amiga minha uma vez pediu muito um determinado emprego. E com o emprego, ela ganhava muito bem. E ganhando muito bem, ela deu aquela relaxada que a gente dá às vezes. Ah, tá tudo em ordem. Ai, deixa eu baixar a guarda um pouquinho, não preciso orar tanto. Ai, eu tô andando certo. E aí, por conta disso, ela mergulhou mais no serviço. E se afastou de Deus. O que aconteceu? Adivinhe. Ela perdeu o emprego. E adivinhe para onde ela voltou? Para a presença de Deus. Ai, porque a luta veio, Senhor. Ela veio para te manter no lugar que você tem que estar. Na presença dele. Porque quando tá tudo normal, a maioria das vezes a gente esquece da presença dele. E às vezes a luta vem também, não porque a gente, ai, tô desviado, não. Deus quer que a gente passe o nível. Vamos subir mais um degrau, filha? Vamos, Deus. Deus concedeu o pedido porque o coração de Jabez estava de acordo com a vontade dele. O pedido de Jabez era um pedido abençoador. Era um pedido de quem queria andar com Deus. E aí Deus acabou concedendo. Isso serve de lição para as nossas vidas também. No final,
Deus concedeu tudo que Jabez pediu, mostrando que a oração tem que ser baseada na fé. E de tanta intimidade que Jabez tinha com Deus, ele pediu o que era correto. Ele sabia o que estava no coração de Deus. Aí não tem como. O Deus poderoso, ele pode todas as coisas, viu, gente? Todas as coisas. Todas. Ele concede segundo o seu propósito. Ele concede no tempo dele, quando a gente está preparado. Ele concede, às vezes demora um pouquinho, por quê? Porque enquanto não vem a bênção, eu tenho mais intimidade, eu enraizo, eu conheço mais da palavra. Eu persevero. Perseverar, esperar com esperança. Por isso que o nome paciente, quando está no hospital, é justamente por isso. Porque é com paciência que a gente espera a cura. É com paciência que tem que aguentar aí, tomar um remédio difícil, tomar uma injeção. Perseverar, esperar com paciência. Jabez se tornou um exemplo de como o poder de uma oração sincera e alinhada com o coração de Deus traz transformação. 2 versículos. Jabez, ele aparece só nesses 2 versículos. Não está na genealogia de Jesus. Ai, Jabez gerou não sei quem, que gerou não sei quem. Não tem 3, 4, 5 capítulos a respeito desse homem. 2 versículos. Um leque de aprendizado para as nossas vidas. Não precisa muito para a gente testemunhar do Senhor. Não precisa você estar num palco, não precisa você estar numa grande empresa, atrás de um crachá poderoso. 2 versículos. Sua vida pode parecer pequena agora, mas se ela transbordar da presença de Deus, ela deixa um legado para muitas gerações. Jabez, 2 versículos. Hoje, 33 mulheres aqui na sala do estudo bíblico, mais quase 30 aqui, 29 no ao vivo aqui, falando a respeito de Jabez. Falando a respeito da mãe dele, que nem estava registrada aqui na história, né? Mas que deixou um ensino. Bom ou mal, ela deixou ensino. É ou não é? Então não precisa muito para testemunhar. Isso também é para as nossas vidas. A gente às vezes está esperando tanto, quer fogos, quer holofote, a nossa vida testemunha. Às vezes é numa fila de mercado, às vezes é no atendimento, às vezes é no amor de Deus vivenciado na prática. Você é a Bíblia que alguém está lendo. Jabez, 2 versículos. Ai, mas não fez nada. Rapaz, olha o tanto de coisa que ele ensinou para a gente nessa tarde. 2 versículos. Tem tudo isso daqui, ó, para a gente aprender na Bíblia. Esse homem deixou 2 versículos para a gente. Deus deixou, permitiu que esse homem deixasse 2 versículos na Bíblia para a gente. Hã? Bom, além de Jabez, que assim para mim foi um grande ensino essa tarde, eu queria deixar também, já que a gente está falando de oração, de intercessão, vamos falar um pouquinho de batalha espiritual? Ai, meu Deus,
Quando fala de batalha de espiritual, até me arrepia. Porque geralmente a batalha espiritual, a gente procura saber. Legal. A gente procura saber quando a gente está no meio da batalha, né? A gente não se prepara. Pois hoje a gente vai se preparar, irmãs. Vamos se preparar, irmãs. Efésios 6, vamos abrir lá? Na hora de aprender, estão falando aqui. Efésios 6. Ai, mas é um trecho da Bíblia conhecido. Bem conhecido. Pouco praticado. Vamos falar sobre isso. Efésios 6. E eu vou ler a partir do verso 10 até o 20. 10 versículos aí. E quem está anotando, é Efésios 6, 10 a 20. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos destrinchar isso daí? Um versículo, hein? Quanto ao mais, ou seja, quanto ao tudo na sua vida, quanto ao que você está esperando, quanto ao seu pedido de oração, quanto às batalhas da vida, nós estamos falando de batalha, quanto ao mais, quanto às batalhas da vida, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas como? Na presença dele. Sede fortalecidos, tem uma palavrinha aí no meio. No Senhor. Mergulhado nele. Lembra o potinho de geleinha que a gente compra para os nossos filhos? Sabe aquele potinho de geleinha? Imagina você, pequenininha, entrando na presença de Deus nessa geleinha aí, ó. A geleinha, ela vai abraçando, não vai? É no Senhor. Dá para ficar fortalecida longe do Senhor? Não dá não, viu, filha? Você pode até tentar, não vai conseguir. Então, você vai estar fortalecida quando você estiver imersa, mergulhada na presença do Senhor. Mas como? Oração, leitura da palavra, intimidade. Na força do seu poder. Tendo força através do poder dele que habita em mim. No Senhor. No Deus que habita em mim. Revestivos, se cubra de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Porque o diabo, o nosso inimigo, está ao derredor. Estamos aqui? A presença de Deus ao redor e o diabo ao derredor. Ele não consegue ficar muito perto. Ele fica de longe. Ah, porque aquele dia você fez isso. Ah, porque você é assim. Ah, porque você não merece. Ele fica lançando os dardos inflamados. E como ele não consegue ler a nossa mente, ele olha para o nosso rosto. Ai, é verdade. Ai, ai. E nós vamos murchando. Ele vai percebendo que está dando certo. E manda mais, e mais, e mais, e mais. Revestivos. Se cubra completamente da armadura de Deus. Para poder ficar firme contra as ciladas do inimigo, do diabo. Hã? Ficar firme como? Através da palavra, da oração. Através de ser revestida com poder e autoridade no Senhor. Na presença do Senhor. Mergulhada nele. Certo? Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Não é aquela moça que fala mal de você. Não é o seu marido. Não é o seu filho. Não é a sua sogra. Não é ninguém. Não é carne. Não é carne. Quando a gente anda nessa vida, a coroa da salvação está sobre as nossas vidas. E Satanás, ele sabe disso. Ele só vê a coroinha andando de um lado para o outro. Adivinha quem que ele vai mirar?
quem está com a coroa. Então, a nossa luta, gente, não é contra alguma pessoa. É contra Satanás. Então, se você está tendo luta com alguém, eu quero que você imagine essa pessoa e pense a respeito disso. A sua luta não é com determinada pessoa. É Satanás que às vezes usa essa pessoa ou através dela, e às vezes alguns cristãos abrem a boca para ser instrumento de Satanás. Então, que a gente possa lembrar que o nosso inimigo não é o nosso próximo. A Bíblia fala amar, para a gente amar o nosso próximo. Nosso inimigo é Satanás. Contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, as regiões celestes. A nossa batalha é espiritual. Não adianta você fazer bico, não adianta você bater o pé e falar, ai, ela não me ama, ele não me ama, ai, por que está acontecendo isso? Gente, é espiritual. Batalhas espirituais se ganham de joelhos. Batalhas espirituais são vencidas com os joelhos dobrados. Certo? Então, não é ninguém, é Satanás. É o espiritual que precisa se mover. É através da sua vida, da sua oração, de andar em honra e obediência, porque não adianta também a gente andar, falar, eu sou cristão, e andar no pecado. Porque enquanto tiver alguma brecha, Satanás pode agir. Então, dá uma sondada aí na sua vida. Como eu falo aqui nos nossos estudos bíblicos, olha para dentro, olha para o seu coração. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. E me tira, me guia pelo caminho eterno, pelo caminho da sua vontade, pelo caminho do que o Senhor quer para a minha vida. Versículo 13, nós estamos em Efésios 6, versículo 13. Portanto, tomai toda. É só o capacete? É só a couraça? É só o cinto? Não. Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo. E depois de vencer tudo, permanecer inabalável. Nós precisamos nos revestir de toda. É só o capacete? É só ser salvo que adianta? Tem que ter a palavra. Tem que ter oração. Tem que ter o evangelho, calçado com o evangelho. Então, não adianta só você fazer uma parte da lição. Faz a lição completa. Para que você possa resistir no dia mau e permanecer firme. Continuar na presença de Deus quando tiver tudo bem. Porque, como eu disse no começo, às vezes está tudo bem, a gente relaxa um pouco. Não vou orar tanto. Então, a gente precisa dos dois. Permanecer firme no dia mau. Resistindo e permanecer firme e inabalável depois. Porque a gente vai ter também mais essa experiência, mais um degrau para subir, certo? Está aí, pois, firmes, cingindo-vos da verdade, andem em verdade, vestindo a couraça da justiça. Calçar, isso aqui, gente, eu vou fazer um estudo só esmiuçando cada um dos itens da armadura de Deus, tá bom? Nós vamos abrir outra live, outro encontro como esse, para a gente falar um por um dos itens que vocês vão ficar assim, ó, de boca aberta, com o que Deus tem através dessa armadura. Vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual
podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Como é que apaga os dardos? É soprando? Não, ó. É com a fé. Deixa a fé na frente. Descansa em Deus. Tomai também o capacete da salvação, porque muitas vezes a gente esquece o capacete. Hã? A gente sai por aí desprotegido. A gente esquece que é crente. A gente esquece que é cristão. E tem atitudes que não tem nada a ver com o reino. Pega de volta esse capacete, irmã. Pega de volta. Anda. Integridade e honra. Anda em obediência. Lembra que o capacete da salvação está sobre a sua vida e que você é um representante de Deus nessa terra. Incluindo dentro do seu lar, viu, irmã? Eu tô muito louca. Jesus amado. Falar sobre batalha. Satanás tem tentado me calar. Não vai. Não vai. Eu declaro isso em nome de Jesus. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, pois, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. É só um pouquinho de oração? Em todo tempo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações e súplicas. Em todo tempo. Aí eu vou comprar uma casa, vai diante da presença do Senhor. Aí eu estou em luta, vai diante da presença do Senhor. Aí eu estou passando por necessidade, vai diante da presença do Senhor. Eu tenho um marido difícil, vai diante da presença do Senhor. Toda oração. É o tempo todo em oração. Eu estou limpando a casa. Dê propósito divino a esse tempo. Eu estou limpando o meu armário. Vai orando em cada uma das peças. Eu estou tirando pó. Vai consagrando cada objeto. Em todo tempo. Com oração, ou seja, falando com Deus. E súplica. Pedindo misericórdia. Orando em todo tempo, no Espírito. Tá atendendo alguém? Tá ali, ó. A sua mente tá trabalhando. Vai orando. A gente consegue fazer isso. Consegue ou não consegue? O tempo todo. Seu espírito tem que estar ligado com o Senhor. O tempo todo. Você não precisa estar de joelho para estar em oração. Quando a gente ajoelha, a gente está se rendendo e assim, ó, se consagrando a Deus. Ó, esse momento é seu, Senhor. Eu me rendo diante da tua grandeza. Mas também o tempo todo conversando com Ele. Aqui. No coração e na mente. Às vezes você tem uma pessoa difícil na sua casa, tá conversando com ela, tá falando de Deus.
Está sendo instrumento de Deus. A sua palavra tem sempre que reverberar as coisas do reino. As suas atitudes também. Mas a sua mente está em batalha. Senhor, eu consagro meu filho, eu consagro a minha filha, eu consagro meu marido, eu consagro esse lugar, eu consagro meu lar, eu consagro essa mesa que eu estou colocando agora. O tempo todo em espírito. Até no sonho a gente ora. E a espada, não. Orando em todo tempo em espírito, para isto, vigiando. Vigiando com toda perseverança, esperar com esperança e súplica, pedindo misericórdia por todos os santos. Ai, mas meu marido não é convertido. Quem disse? A palavra diz que quando a pessoa que é santificada, santifica todos no seu lar. Ele já é santo, nem sabe, mas já é. Seu filho é santo, nem sabe, mas já é. Sua filha é santa, nem sabe, mas já é. Sua casa é santa. Só declara. Vigiando. Já viu o guarda quando dorme? Meu marido é policial. E ele fica o tempo todo pendurado no helicóptero. E se um dia, um único dia, ele deixar de vigiar e conferir o que ele tem que fazer e o equipamento dele? Por que a gente não traz isso para a nossa vida? E se um dia a gente não confere e não mantém em ordem o nosso equipamento, o que acontece? Espiritualmente falando. Então, todos os dias nós temos que vigiar. O sentinela. Visita espiritualmente sua casa, os cômodos, leitos de hospitais. Visite espiritualmente. Ai, coisa de doido, não é não. É coisa do espírito. Eu visito espiritualmente. Eu imagino o lugar, eu imagino a pessoa. Deus vai me dando a direção e eu vou orando. Quanto mais você fizer isso, mais o universo, o espiritual vai se abrir. É coisa de doido? Não. É coisa de quem anda com Deus. As coisas de Deus são loucas para esse mundo. Eu tenho vivenciado isso. Deus manda falar, eu falo mesmo. Às vezes a pessoa está conversando comigo, eu percebo alguma coisa, eu já, é isso daqui. E a pessoa, como é que você sabe? Eu não sei. Deus sabe. Sabe o que é melhor? Deus sabe de você. Ai, que delícia. Hã? Deus sabe de você. Então ande no espiritual. O pé aqui na terra, mas o resto é tudo do céu. Atitude do céu. Palavras do céu. Proclame o céu. A gente tem caminhado em relação a isso também. O poder da palavra. A oração é a palavra dita, proclamada. Ore. Quem dera, sonhe. Traga o reino de Deus para sua casa, para expandir. Hã? Vai expandir sim o reino de Deus no seu lar. Vai expandir sim o reino de Deus no seu trabalho. O reino de Deus, ele começa na gente e vai alcançando outras quando a gente testemunha. A gente que decide. Todos os dias o céu está disponível e aberto. A gente só não vivencia
Porque a gente opta por viver a mesmice todo dia. Eu acordei, eu vou tomar café, eu acho que eu vou orar, ai, não deu tempo. Aí já estou no carro. Quando eu vejo, já estou no carro. Primeiro que é primeiro. Primeiro as coisas do céu. Primeira coisa que eu faço, eu acordo, pego o celular, coloco um louvor. Geralmente para quem gosta de oração, Hillsong instrumental. É uma playlist maravilhosa, com louvores conhecidos, mas só tocados. Coloco lá e já vou visitando um monte de gente. Eu vou visitando um monte de lugares. E eu vou entregando para Deus tudo. E vou patrulhando a minha cerca. Você patrulha a sua cerca, irmã? Hã? Patrulha a cerca. Vai dar uma volta aí, em volta da sua casa espiritualmente. Vai dar uma volta aí. Cerca o seu filho de oração. Cerca o seu marido de oração. Eu já falei para as meninas da mentoria, mas vou deixar uma dica aqui. Quando eu quero intensificar a oração pelo meu marido, por exemplo, eu passo o perfume dele na minha mão e passo um lado de cada do rosto. Aí eu viro, eu sinto o cheiro dele, eu lembro, opa, tem que orar por ele hoje. Meu propósito é orar por ele hoje. Continuo orando. E a mesma coisa eu faço pelo Ricardo. E assim tem que ser nas nossas vidas, vigiar para viver o sobrenatural nessa terra. Efésios 6, ele só nos dá a direção de como batalhar. Eu vou fazer um próximo encontro só para a gente esmiuçar toda a armadura de Deus. Mas a gente precisa usar Efésios 6 como uma base para a batalha espiritual. Porque a gente precisa ser revestida com essa armadura. Mas lembrar do começo, não só da armadura, mas do começo desse texto. Sede fortalecidos no Senhor. Na presença do Senhor. Rodeado, mergulhada na presença do Senhor. Para nos proteger do mal e lutar com oração, através da oração, com firmeza e fé. Quanto mais a gente conhece da palavra, menos a gente cai. Menos a gente é enganada por Satanás. Ah, mas você fez isso. Não, mas na Bíblia, como é que Jesus rebateu Satanás? Ele é o rei dos reis. Ele rebateu com a palavra. Conheça a palavra, para não acreditar nas mentiras que Satanás tem lançado na sua vida. Nós falamos hoje sobre Jabez. Qual que é o significado do seu nome ou da sua história de vida hoje? Mas eu tive uma vida difícil, estou tendo uma vida difícil. Passado pode te definir? O rótulo que colocaram sobre a sua vida pode te definir? Jabez, ele decidiu andar com Deus. Decida. Decida hoje viver os melhores dias da sua vida. Viva os melhores dias da sua vida. Mas você precisa decidir. Glória a Deus. O meu nome significa portadora de vida. Você já foi atrás do seu nome? E se não foi atrás do seu nome, vá. E se tiver alguma conotação ruim, receba de Deus um novo nome. Eu sou também amada do Senhor. Eu sou filha dele, herdeira do reino, cidadã do céu. Deus nos deu um novo nome, um novo destino,
um novo propósito. Glória a Deus. Então, que você possa escolher. Jabez escolheu não viver o rótulo que colocaram nele, mas ter intimidade com Deus. Será que nós temos orado de uma forma que reconhece a grandeza de Deus e também reconhece a nossa pequenez? Muitas vezes a gente entra na presença de Deus se achando. Ai, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. A gente não fez nada. Cada um dos nossos dias, o nosso respirar, é pura misericórdia de Deus. Não é sobre você. A nossa vida é sobre Deus. E quando a gente entender isso, vai ficar mais fácil. É continuar adorando, mesmo no meio da dor. É continuar perseverando em oração, mesmo quando a resposta demora um pouco. Porque, como eu já disse, há um tempo entre o plantar e o colher. Sua semente vai enraizar. Depois vão sair as primeiras mudinhas, os primeiros sinais de vida. Logo ela cresce. Passa a resistir aos ventos, às tempestades, porque está fortalecida nele. E depois gera fruto. A nossa vida é isso. A nossa vida é para gerar fruto. É para levar salvação. Não é para ter dinheiro, não é para ter bens, não é para ser conhecido, é para que o nome dele seja conhecido e glorificado. Então a gente precisa reconhecer tanto a grandeza de Deus quanto a nossa pequenez. Na nossa vida, o que representa expandir o território? Como Deus poderia usar a nossa vida, a resposta da nossa oração, para impactar as outras gerações? A resposta da nossa oração vai impactar as outras gerações? Vai trazer vida e salvação? Dê um propósito divino à sua oração, como Ana fez. Ela queria um filho, mas Deus queria um profeta. O que ela fez? De tanto andar com Deus, Senhor, me dá um filho, que eu te dou um profeta. E Samuel foi o profeta mais importante de Israel. Hã? Dê um propósito divino ao seu pedido de oração. De que maneira nós podemos buscar a proteção de Deus diariamente contra o mal? A gente acabou de falar sobre isso aqui. Estando mergulhada nele. Mergulhada. Sabe quando você vai entrando no mar? Vai entrando na presença de Deus. Até a hora que você não conseguir mais sentir os seus pés. Até a hora que você estiver totalmente rodeada pela presença dele. Aí você vai estar protegida de todo mal. Conhecendo a palavra. Intimidade com Deus. Tendo a direção dele para a sua vida, porque agora você conhece mais ele. E entendendo que cada luta ou está no tempo, ou tem um propósito. E por isso descansando. Esmiuçando esse Efésios 6, para desenvolver uma vida de oração e de batalha espiritual cada dia mais forte. Isso é o que Deus tem para nos ensinar hoje. Gente, eu consegui fechar o esboço 4h30. Hã? Oh, Jesus! Glória a Deus! Mas, eu queria
deixar algumas mulheres aqui, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Maria? Maria, uma jovem humilde, mas que reconheceu a grandeza de Deus. Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois com poder ele tem feito grandes coisas. E com misericórdia ele tem demonstrado seu amor. Hã? É o cântico de Maria. Será que a gente entra na presença de Deus com esse coração? Ah, Senhor, como eu te louvo. Porque o Senhor tem cuidado de cada detalhe da minha vida, mesmo daqueles que eu nem me lembro. Maria fez isso. E de todas as mulheres daquela época, ela com certeza foi diferente. Ela se destacou. E que a gente possa ser assim também. Que a gente andando pelo espiritual e por essa terra, as pessoas olhem e falem: Jesus, eu preciso ficar mais perto dessa mulher. Porque eu sinto uma coisa diferente com ela por perto. Mas não é com ela. É com Deus dela. Que, ó, transborda através da vida dela. Maria foi assim. Já Débora, mulher de Lapidote, eu acho legal quando a Bíblia fala isso, porque mostra que ela tinha uma autoridade sobre a vida dela, além da autoridade de Deus. Às vezes a gente está tão ocupada, né? Ai, eu preciso isso, preciso aquilo, desenvolver o profissional. Mulher de Lapidote. Ela ficava debaixo de uma árvore, dando direção, sabedoria, sendo profeta de Deus. Você pode ficar debaixo de uma árvore, você pode ficar no seu trabalho, você pode ficar na sua empresa, você pode ficar na igreja, mas você pode ser profeta nessa geração, através da intimidade que você tem com Deus. Hã? Vamos expandir o território espiritual? Vamos trazer o reino de Deus para essa terra? Vamos? Esther, rainha da Pérsia, mulher de Assuero, um homem difícil, um homem bravo, temido, um imperador. Imperador é diferente de rei. Reino é estabelecido, império é tomado. O imperador que invadia lugares, roubava, matava e estabelecia mais um pouco do seu reino onde ele entrava. Essa mulher, ela convocou o povo de Israel para ajoelhar, jejuar e buscar a Deus. Será que nós temos feito isso? A começar em nós, vai. Vamos jejuar. Ai, como é que eu jejuo? Faz seu trato com Deus. Só não seja só refrigerante doce, tá, irmãs? Porque daí é dieta. Mas abre mão de alguma coisa difícil para você como um sacrifício para Deus. Ele fez o maior sacrifício por nós. Ficar 21 dias comendo legumes aí é balela perto da vida eterna que a gente ganhou. Hã? Mas tem uma vida com Deus. Esther também tinha um bom conselheiro. Ande com gente com Deus. Que ande com Deus. Se você não tiver ninguém em referência, você tem o próprio Deus, todos os dias, quando você abre a palavra dele. Eu falo para as meninas que é o único livro que a gente lê com o autor do lado. Seja a Esther do seu tempo. Deus vai mandar os eunucos que vão facilitar a sua vida e vão abençoar você, abrindo caminhos, abrindo portas. Mas caminhe com Deus e pela fé. Não importa se você não teve pai e mãe, como ela também não tinha. Não importa se ela não, que ela não tenha tido um referencial feminino. Não importa se ela tenha sido ou não treinada para
se portar direitinho à mesa ou como sentar direitinho. Ela não teve essa referência. Mas ela tinha o Deus dos exércitos com ela. Ela ganhou o maior concurso de beleza da época, mas a maior beleza dela estava no coração dela, alinhado com o coração de Deus. Então, que a gente possa também andar em intimidade com Deus, tendo como conselheiro o Espírito Santo. Se não tiver uma boa amiga aí de fé e de colher, de fé porque caminha na fé com a gente, de colher porque divide um bolo ou outro de vez em quando, de receita. Mas que a gente possa trazer o reino de Deus para essa terra e convocar a nação para viver o reino de Deus aqui. Certo? Tendo fé que Deus ouve e responde às nossas orações. Lembram de Ruth? Perdeu o marido, perdeu tudo, enfrentou uma estrada, abriu mão da família, abriu mão da referência dela. Não tem referência, não. Não fiquem muito preocupados com o significado do nome, se o nome tiver um significado ruim. Sabe por quê? Porque a própria Noemi, uma parte do livro fala, ó, não me chama mais Noemi, não, me chame de Mara, amarga, que a vida dela estava amarga. Independente do significado do seu nome, você carrega com você o Deus de Israel. Acabou. E aí Ruth abriu mão da família dela, do que ela conhecia como referência, e seguiu Noemi. E seguindo Noemi, buscando a Deus, pedindo direção nessa nova jornada. Quando ela decidiu, ela enfrentou uma estrada, lembram? Entre Noemi, a viuvez, entre Belém, entre Moabe e Belém, houve uma estrada que precisou ser percorrida. Ela decidiu percorrer essa estrada, abrindo mão do que ela tinha como referência na família, do nome que ela tinha, pai e mãe. Eu quero viver as coisas de Deus. Enquanto você estiver olhando para o passado, você vai perder as coisas que estão acontecendo à sua frente. E aí, por meio da fé, Deus providenciou um Boaz, um resgatador. E Deus fez dela ancestral de Davi e de Jesus. Alguns exemplos de mulheres de fé que caminharam com Deus em oração e postura de vida. Amém, irmãs? Que Deus possa fazer com que cada uma dessas palavras possam trazer vida para o nosso coração, aprendizado, mudança de vida, de atitude, de palavras, e que nós possamos vivenciar o reino de Deus nessa terra. Amém? É isso, minhas lindas. Quem participou da live, ou quem participou aqui da reunião pelo Meet, me mandem no particular o seu nome e telefone, que eu vou dar para vocês um PDF com o resumo de tudo isso. E também com essas mulheres, o esmiuçar dessas mulheres aí, para que vocês tenham e possam imprimir ou não, para ter guardado essa reunião com vocês, tá bom? E vem mais aí, tá? Vem aí a mentoria que vai tratar desse assunto, oração, intercessão e batalha espiritual. Amém? Só me mandar por direct aí o seu nome e telefone, ou no WhatsApp, quem já me tem pelo WhatsApp, e aí eu mando para vocês. Que Deus abençoe
e que faça multiplicar tudo que nós recebemos nessa tarde, em nome de Jesus. Um beijo. Amo vocês. Tchau, tchau, e até o nosso próximo encontro.